E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Notícias de hoje, Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. O que será que está passando na cabecinha de John Textor? A gente vai tentar descobrir isso tudo no vídeo de hoje. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Tô tentando falar com o Textor. Por hora, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu não conversei com o Textor depois da partida de sábado. Mas quem conversou com ele viu um dirigente enlouquecido, com raiva, indignado com a postura do Botafogo. Tem uma imagem do Textor assim que o Botafogo ganha do PSG, ele entra no campo, invade a coletiva com o detentor dos direitos e dá um beijo, manda um beijo no rosto do Paiva, emocionado, e agradece. Thank you, thank you, thank you. Aí, vocês estão mostrando agora, né? Uhum. Então, assim, como é que ele foi desse amor absoluto para a raiva absoluta? Eu acho que isso é muito do perfil do dono do Botafogo hoje, ele é muito intempestivo, né? Então, assim, ele ficou muito indignado com a postura, a menos que surja uma informação que eu não tenho no momento, de que tenha ocorrido algo no vestiário. A minha conclusão é que ele tomou decisão com o fígado. Ele ficou indignado com a postura do Botafogo. Eu acho que foi uma postura incorreta, eu acho que o Paiva errou. Mas, gente, todo mundo erra, né? Ele foi brilhante na fase de grupos e acho que ele foi surpreendido pelo Abel. A ver quais são os próximos passos. E se você quiser encerrar, eu encerro aqui dizendo que, na minha opinião, o Palmeiras fez um jogo enorme, mas o Abel vai preferir que a gente siga dizendo que não jogou bem, porque é assim que ele gosta que o Palmeiras seja bem tratado, para que ele possa enxergar um inimigo. Assim, estou dizendo que o Palmeiras não jogou bem. Ele gosta, ele se alimenta disso, Barreto. Se não tiver ninguém contra ele, fica perdido, né? O Felipão valeu, adotava Rizek. A mesma estratégia. Gostava muito. Obrigado, André Rizek, pela participação na redação de hoje. A decisão da demissão do Renato Paiva parece estar baseada no tal do Botafogo Way, né? Um jeito de jogar que o Textor quer que o Botafogo implemente, independentemente de quem seja o técnico. E aí a decisão de manter os 3 volantes contra o Palmeiras impactou nisso. Embora... durante o jogo, e aí eu vou pegar essa provocação do Rizek, né? Um jogo pode ser visto, claro, pelo lado da emoção, mas também pelas histórias que ele conta, né? E pode ser visto pela questão não só tática, mas até técnica mesmo. Um jogo pode ter muita história e não ser bom. Tecnicamente, Palmeiras e Botafogo foi um jogo médio. Não foi assim, não foi um jogo brilhante, de grandes oportunidades criadas. Né? A emoção não estava no que foi desempenhado dentro de campo, né? Renato Paiva sai do Botafogo depois de 23 jogos, são 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ele ficou no clube mais ou menos tempo do que levou para ser contratado. Ele chega no dia, estava até conferindo aqui, o anúncio da contratação dele é dia 27 de fevereiro. Então ele trabalha março, abril, maio, junho. E junho. Ficou mais. 4 meses. 4 meses. Levou 3 para ser contratado. A estreia dele em jogos oficiais mesmo acontece exatamente contra o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro, se não me engano. Ele vinha de um período ali de amistosos e tudo mais, o Botafogo acabou sendo eliminado anteriormente no Campeonato Carioca, e a estreia dele, se não me engano, em jogos oficiais é contra o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que a provocação do Mansur vai nesse, você citou um Botafogo e Palmeiras aí, já teve Botafogo e Palmeiras que foi 4-3. Então, só que assim... Muitas chances criadas, muita coisa aconteceu em termos do futebol jogado. Esse jogo teve mais histórias, e tem a história do Paulinho, que é aqui suplanta todas as outras, né? E é curioso porque essa estreia dele contra o Palmeiras é uma estreia onde ele entra em campo com uma estratégia muito parecida com a estratégia que ele utilizou nesse jogo contra o Palmeiras. E o Botafogo, naquele momento, vai muito bem na partida, merecia ter saído com a vitória, só que num outro contexto, onde era um trabalho muito embrionário, completamente diferente de 3, 4 meses depois. Também acho que o Paiva errou na estratégia adotada para o jogo contra o Palmeiras. Agora, teve a minha coluna do Globo, a coluna de domingo convencional, o Globo tem feito colunas sobre os jogos, né? Mas a minha era de todo domingo, agora era inevitável falar de Botafogo e Palmeiras. E eu abri dizendo que é como se tivesse tido 2 jogos. Foram 2 horas de jogo e cada hora teve uma característica. A primeira hora foi desse Botafogo mais conservador. Sim. E de um Palmeiras com mais mexidas, né? O Abel foi mais arrojado. O Abel mudou o ataque do Palmeiras. E ele olhou para o que o time do Palmeiras estava pedindo. Por exemplo, a entrada do Alan no time, para dar mobilidade pela lado direita,
Pô, o moleque, todos os 2 ou 3 jogos que o moleque entrou, ele deu dinâmica, ele ajudou a mudar a frente do time. Ele mudou o Estevão de lado. Exatamente, a mudança de tirar, mais do que mudar o Estevão de lado, ele tirou o técnico do Botafogo, sobretudo porque lá atrás, quando o Paiva foi contratado, em fevereiro, a visão geral era que talvez o Botafogo estivesse contratando um técnico que estava abaixo do que o potencial do time poderia entregar. Essa era a visão lá atrás, quando foi em fevereiro. Ninguém olhava para o Paiva e falava assim, esse é o treinador que está à altura do que o Botafogo conquistou no ano passado. Não era essa visão. Tanto é que ele não é a primeira escolha do Botafogo. O John Textor fecha com o Paiva depois de 3, 4 tentativas de treinadores e ter batido com a porta na cara. Agora, o que eu não consigo concordar é se essa demissão ela é baseada no que foi o jogo contra o Palmeiras. Porque se a visão do Textor é que o jogo contra o Palmeiras, a estratégia foi tomada errada e a partir dali ele não pode ser técnico do Botafogo, aí eu não concordo. Agora, ele olhar para o Botafogo, olhar para o que é o elenco do Botafogo, para o que é o Renato Paiva e enxergar que esse treinador está abaixo e não tem condições de extrair o melhor em termos de potencial do que esse Botafogo pode entregar no restante da temporada, em certa parte eu até concordo e acho legítimo. Agora, eu acho que você não pode observar, o erro para mim está se a decisão é tomada simplesmente por você observar o que é a postura de um time durante um jogo. Fundamentalmente o que você está dizendo ele não está conseguindo fazer o time evoluir, porque o Botafogo tem jogadores que foram contratados que não deram ar da graça ainda. Né? O Santi Rodrigues foi contratado para ocupar o lugar do Almada. Nem entrou, né? Não mostra nada. Ele entrou contra o Palmeiras. Não, no jogo de ontem. Contra o Palmeiras ele entrou, o Santi? O Santi Rodrigues jogou. Passei batido por essa. Porque assim, são duas sequências de modificações. Até por isso é que eu falo que o jogo tem 2 horas diferentes. Aos 60 minutos, o Abel e o Renato Paiva mexem praticamente ao mesmo tempo. O Abel tira o trio de ataque. Exatamente, é o que eu ia falar agora. E se não faz aquele gol do Paulinho... acho que é mexida por exemplo, a saída do Estevão, eu dei uma torcida de nariz. Então, você e muita gente e a torcida do Palmeiras. Por isso que eu tô te falando. E se não sai aquele gol do Paulinho, o desenrolar... Que além de tudo foi o substituto do Estevão. Né? Subiu a placa, não foi só essa substituição, ele fez acho que 3 ao mesmo tempo. Só corrigindo, quem entra não é o Santi Rodrigues, é o Correia. Bom, então achei que eu tinha viajado. Aqui, não, foi Correia. O Correia que não entrou tão mal quanto na estreia, mas também não conseguiu contribuir tanto. Mas eles fizeram ajustes aos 60 e logo depois da parada para hidratação, com uma indicação clara de que estavam pensando na prorrogação. Assim, vai começar outro jogo, tá calor... embora o Palmeiras estivesse criando mais no começo do segundo tempo, né? Era um jogo que estava com cara de empate. Aí depois do Mundial eu vou trocar. Para mim, só pode ser isso. Assim, eu estou completamente com o Rizek, acho que foi uma decisão tomada completamente pelo fígado para o que foi. A brasileira. Sim, é normal, assim, normal e olhando para o torcedor do Botafogo, quando saiu a escalação, sabe quando você olha assim e fala, não precisava. É um outro tipo de confronto o jogo contra o Palmeiras. Para mim foi errônea. Mas qual seria a melhor escalação? O Cuiabano? Para mim era o Cuiabano. O Cuiabano. Para mim era o Cuiabano ou qualquer outro jogador que fosse. No lugar do Alain? Não. Porque ele não tinha o Gregory. Ele não tinha o Gregory. No lugar do Danilo. No lugar do Danilo. O Alain ocupando o lugar do Gregory. O próximo técnico do Botafogo talvez não tenha o Gregory, tá? Porque pode vai ser vendido. Pode sair. Lembra do Arthur Jorge falando aqui, estamos pensando eventualmente em fazer uma proposta para um jogador? Evidentemente é o Gregory. Assim, a possibilidade dele sair é muito forte. E tem uma outra questão. O Botafogo, se eu não me engano, daqui a 15 dias, o Botafogo volta a jogar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo saiu, conseguiu encurtar a diferença para o Flamengo, que é o líder do Brasileirão, para 6 pontos. O Botafogo tem uma Libertadores para disputar, tem uma Copa do Brasil. Então, assim, o Textor não pode demorar para contratar o próximo técnico do Botafogo, o mesmo tempo que ele demorou para encontrar o Renato Paiva, que não era o técnico preferido dele. Vai com o Cláudio Caçapa? É uma questão, assim. Eu acho que o Botafogo precisa, pelo que se tornou o Botafogo, por onde o Botafogo se colocou na prateleira dos principais clubes do futebol brasileiro, o Botafogo precisa ter um treinador à altura de levar esse elenco, extrair o total do potencial. E eu acho que tem jogadores, por exemplo, o Montoro, que é um jogador muito jovem, o próprio Correia, que chegou agora, acho que são jogadores que têm potencial de conseguir brigar para ser titulares dessa equipe e entrar bem, serem importantes para o restante da temporada. E
esse dirigente intempestivo aí, abrasileirado, agora vai estar mais próximo do Botafogo, tá? O Textor, na verdade a Eagle Holdings, né, publicou nota dizendo que o John Textor renuncia ao comando do Lyon. O Lyon foi rebaixado para a segunda divisão na França por uma decisão executiva. Ele já até nomeou quem é que vai passar a cuidar do Lyon e ele vai ficar mais próximo do Botafogo. Agora a mensagem é muito ruim. É a Michele Kang que assume o comando direto do Lyon. Agora, assim, quando eu li a notícia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a mensagem é muito ruim. Porque, tudo bem, o torcedor do Botafogo pode comemorar nesse momento, porque ele está abrindo mão de uma equipe da França para dar mais atenção ao Botafogo, mas de certa forma, é um dirigente que comprou um clube que não é um clube pequeno na França, pelo contrário, é um gigante do futebol francês e que claramente ele está meio que largando de mão, está terceirizando a responsabilidade com relação à gestão do clube para dar mais atenção ao Botafogo. E quem garante que futuramente ele não pode fazer a mesma coisa com o Botafogo? Então, assim, a mensagem para mim, no geral, ela é ruim. A mensagem, pelo menos, foi a maneira com que eu li. Não, eu tive justamente, totalmente diferente. Eu acho que ele está profissionalizando a gestão e ele está tentando ver ainda se consegue reverter essa punição administrativa que rebaixou o clube. Segundo o que as informações que a gente recebeu, existe a possibilidade de recurso, né? Mas é muito difícil que seja aceito. Então, até essa mudança já é praticamente aceitando o rebaixamento. Né? Agora, só para fazer um desfecho com relação ao time em si, assim, como caiu de produção o Savarino, né? O Savarino saiu daqui como um jogador, assim, Mas deixou de ser usado no meio, centralizado, e passou a ser usado na ponta. Caiu de rendimento, mas caiu na seleção venezuelana também, então pode ser algo além da mudança de lugar. Enquanto isso, tchan! Bom, família zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que pegou muita gente ficou sabendo dessa demissão hoje de manhã quando foi acordar para trabalhar. Viu essa informação aí de que Renato Paiva não é mais treinador do Botafogo. Depois de quase 4 meses de uma vitória histórica sobre o PSG, John Textor, depois de renunciar à sua presidência lá no PSG, colocou uma chinesa, japonesa, não sei, Kong, alguma coisa, lá no comando, falou que vai se dedicar mais ao Botafogo Way. Ele quer vir pro Brasil, ele quer se reconectar com a torcida do Botafogo, isso é muito bom, é muito top. Só que, cara, eu vou ser sincero, eu fiquei preocupado, cara, porque assim, o Campeonato Brasileiro retorna acho que é dia 16 do mês que vem. Hoje praticamente já é julho, né, podemos dizer assim. Então o Botafogo teria aí 16 dias para conseguir um treinador. Aí tem mais aquele tempo de adaptação, de treinar, conhecer o time. Cara, eu tô sinceramente sem entender. O Renato Paiva, ele não se encaixa realmente no perfil ofensivo que o Botafogo busca. O Renato Paiva não era para ser o treinador que o John Textor queria, né? O Botafogo levou aquele tempo todo no início do ano para conseguir um técnico. Os técnicos que ele queria não aceitaram vir para o Botafogo, que eram técnicos mais ofensivos, jogavam mais para frente. E aí, naquele desespero e na pressão dos torcedores, todos nós, cadê o técnico, cadê o técnico, cadê o técnico? Aí perdemos pro Flamengo, perdemos pro Racing, que aí a pressão aumentou mais ainda. Que ele fez? Pega o que está livre no mercado, que vai ser o mais rápido. O Renato Paiva chegou. Foi o que aconteceu, né? Então, o Renato Paiva nunca esteve no plano do Botafogo ou do John Textor. Só que o perfil do John Textor não é mandar o treinador embora. Eu posso dizer que o Botafogo estava vivendo sua melhor fase, era Renato Paiva, mesmo curta. Estava conseguindo jogar a bola. Só que aquele jogo contra o Palmeiras foi ridículo, né? Foi um jogo ridículo do Botafogo. O Renato Paiva jogou tão fechado contra o PSG e contra o Atlético de Madrid que parece que ele botou aquilo na cabeça porque venceu o PSG e falou: eu vou jogar assim pro resto da minha vida enquanto eu estiver no Botafogo. Vou jogar fechado em busca de um contra-ataque. Só que não é assim. O Botafogo não tem um elenco, não está montando um elenco para jogar dessa forma. E Renato Paiva desagradou fortemente a torcida e ao John Textor. Então, assim, é loucura, né? É muito estranho, cara. Eu fiquei em choque, não porque eu gosto do Renato Paiva, eu fiquei puto. O Palmeiras mereceu demais aquela vitória. A vitória foi do time que buscou. O time que buscou passar de fase foi o Palmeiras desde o início do apito ali do juiz. Foi o Palmeiras, isso não discute mais. Parabéns ao Palmeiras. Enfim, o Botafogo não merecia. A gente sabe que nem sempre passa aquele que merece. Às vezes a bola pune, né?
O time joga mais, perdeu o gol, o outro vai lá e faz um gol. Mas dessa vez a bola não puniu, passou quem mereceu, ponto final. Então, tipo assim, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, sem sacanagem, porque eu não esperava que isso fosse acontecer assim, né? E aconteceu. Então a gente espera realmente que o John Textor já esteja conversando com alguém, já esteja alguém quase pronto a vir assumir o Botafogo. Muitos torcedores pediram Jorge Jesus, né? Não sei, muito caro, não sei se ele aceitaria. Eu acho que ele aceitaria vir pro Botafogo, já que o Flamengo também recusou ele algumas vezes. Enfim, cara, é difícil pensar em alguém, né? É difícil, o treinador brasileiro, não sei se daria certo, tem poucas opções boas. Mas eu espero do fundo do coração, eu tô meio preocupado, tá? Eu tô feliz ao mesmo tempo de ter tirado o Renato Paiva. Eu vi um jornalista falando o seguinte assim, ó. Infelizmente não lembro o nome nem qual foi o canal, senão eu daria os créditos a ele. Ele falou: o Renato Paiva não se encaixa no Botafogo futuro, né? Nesse Botafogo que vai ser o futuro do Botafogo. Ele não se encaixa. Aí eu pensei, aí quando ele ganhou o PSG, eu falei, pô, será que ele não se encaixa? Será que ele não tem um jeito de se encaixar realmente com esse elenco do Botafogo? Eu acho que tem. Depois do jogo contra o Palmeiras, eu falei, cara, o Renato Paiva, ele não tem condições. Ele parece aquele coroa de que bota uma coisa na cabeça e é difícil de tirar, tem o estilo de jogo dele, não vai mudar. Por exemplo, o técnico do Atlético de Madrid é né? O Atlético de Madrid deve demais ao técnico porque ele levou o Atlético de Madrid na competições, né, na história, ele ganhou títulos, então ele levou, mas ele está 12 anos jogando da mesma forma e o Atlético de Madrid já não consegue performar mais como estava performando antes. Então a torcida já está começando a cansar do treinador que não pensa em mudar. O time gasta milhões, contrata com muitos jogadores bons, mas é sempre aquele esquema de jogar retrancado. Então parece que tem certos treinadores que não pensam em evoluir, e o Renato Paiva parece que é um deles. Mesmo você tendo um elenco bom, ofensivo, ele sempre vai preferir jogar mais fechado, mais retranqueiro. E isso não agrada, acho que 80% dos torcedores de todos os clubes não gostam desse estilo de jogo. A gente quer ver um jogo jogado. Então deixa a opinião de vocês. Eu estou feliz em saber que John Textor está retornando para o Brasil, quer se reconectar com o Botafogo. A gente sabe que quando ele está aqui as coisas funcionam melhor, mas ao mesmo tempo ver ele abrindo mão do Leão. Já abriu mão do Crystal Palace. Agora abriu mão mais ou menos assim do Leão, né? Ele só não quer ficar mais ali no comando, não quer mais aquele contato que ele tinha antes. O clube preferido dele sempre foi o Leão. Aí ele abre mão da presidência, coloca outras pessoas lá no lugar. Aí ele se dedica ao Botafogo, isso é bom, mas ao mesmo tempo ele já chega dando porradão na porta ali, mandando o treinador embora depois de 4 meses. O Botafogo, desde a era SAF, mesmo ganhando 2 títulos, não conseguiu um técnico para permanecer num grupo por um ano, pelo menos, né? Então, por que será? Tivemos 2 treinadores que abandonou o Botafogo. Um abandonou o Botafogo no início da SAF, deixando o time da líder do Campeonato Brasileiro. O outro, mesmo sendo campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro, pediu para ir embora. O que está acontecendo? Por que o Botafogo não consegue conectar um treinador bom com o estilo de jogo que o John Textor gosta para permanecer no clube, pelo menos um ano e meio? A gente sabe que a permanência de um técnico é muito importante para a evolução do time. Bom, eu espero que seja para coisas boas, eu acho que vai ser. A demissão do Renato Paiva, John Textor chegando no Brasil para se reconectar com a torcida, com o time. Eu acho que vai vir coisa muito boa para o Botafogo no futuro. Não sei se isso vai atrapalhar o andamento do Botafogo nesse restante de ano. O Botafogo está nas oitavas da Libertadores, está buscando se aproximar cada vez mais dos times no Campeonato Brasileiro da liderança, está na Copa do Brasil. Será que isso tudo vai atrapalhar o caminhar do Botafogo no restante do ano? E será que o John Textor está pensando em títulos agora só para o ano que vem? Ou essa mudança vai ser melhor ainda para esse final de ano ainda, quem sabe buscar um título? É muita informação, né? É muita perguntas que está na nossa cabeça. Eu espero que seja para coisa boa. Bom, vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.